Amém? Aleluia. Vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, te agradecemos por mais uma vez estarmos aqui no teu templo, Pai, como altar vivo em adoração e oferta a ti. Pedimos que o Senhor tenha recebido nossos cânticos, hinos e adoração a ti, Pai. Pedimos que o Senhor continue fluindo deste altar. Que não seja eu, mas seja inteiramente o Senhor, porque me coloco à disposição da tua obra, Pai. E reconheço que é pela tua misericórdia que até aqui tenho sido sustentada para te servir. Pai, que a tua palavra mais uma vez flua em nós, venha nos confrontar, nos impactar, nos transformar, Senhor Jesus, para a glória do teu nome, através da minha vida, para a minha vida, porque necessito da tua palavra e de ti, e para a vida dos meus irmãos em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor em João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Podem assentar, irmãos. Essa palavra está na passagem onde Jesus ora pelos discípulos. A palavra de Deus, poderosa para criar tudo e todas as coisas. Gênesis 1 nos relata isso, nos afirma isso. Palavra que transforma, palavra que liberta, que cura, santifica e nos separa para uma vida com Deus. Palavra reveladora. Revela para nós quem Deus é, quem somos para Ele. E assim estabelecendo o relacionamento através da palavra. E a gente vai buscando se aprofundar, tornando íntimo de Deus. E à medida que nós nos dispomos a buscar, estar com Deus, desfrutar e meditar na tua palavra e a vivendo, nós vamos mudando a etapa dos relacionamentos que temos com Deus. O primeiro deles é de criador e criatura. É quando nós reconhecemos que Deus é criador de tudo e todas as coisas, Ele é a fonte da nossa existência. E quando a gente ganha essa verdade e vive essa verdade, a gente deposita nele a nossa fé. Deus é o ponto de partida da fé verdadeira. Mas nem sempre, nem para todo mundo é assim. Mas a palavra do Senhor também nos afirma, em Deuteronômio 6:4, onde Moisés ali é tomado pelo Senhor para falar ao povo de Israel. Ele fala o mesmo versículo que Jesus diz aos seus discípulos em Marcos 12:29. Ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Em Isaías 45:5, o próprio Senhor nos diz: eu sou o Senhor e não há outro. Mas nem todo mundo recebe ou ganha essa verdade. Alguns simplesmente param em Gênesis 1. Reconhece que Deus é criador e nós criatura. E deposita a sua fé no que quer e vive como quer. Outros nem sequer reconhecem que Deus é Senhor. Se apegam ao que a ciência diz acerca do mundo e não o que Deus diz acerca do que Ele é e do que Ele fez e tem poder para fazer. E depois, quando nós vamos nos aprofundando na palavra do Senhor, nós desenvolvemos o relacionamento de Senhor e servo. À medida que a fé se aprofunda, reconhecemos a soberania de Deus sobre nós. E então nós nos tornamos servos, que buscam servir com integridade, com qualidade o Senhor, de maneira efetiva. Servir. Muitos de nós nem se dão conta dos inúmeros dons que Deus disponibiliza para todos nós. Muitos encaram a obra do Senhor como uma moeda de troca. Eu sei, Senhor, que eu reconheço que eu vim para te servir.
Eu sei que eu reconheço que eu vim para viver e propagar a tua palavra. Mas eu só vou exercer aquilo que me chamaste, depois que cumprir aquilo que eu tenho te pedido. Não. Com Deus não é assim que nós devemos viver. Deus é fiel para cumprir. Aquele que se dispõe a servir ao Senhor vem de boa vontade. Vem porque entende que é parte do reino de Deus, que é instrumento do Senhor e que Ele é Senhor. Serve com alegria. Não procura quantidade de dons, mas qualidade em realizar aqueles que já tem. Servo de Deus não é aquele que muito faz, é aquele que faz com integridade, com boa vontade, que faz aquilo que foi chamado para fazer e busca melhorar. Deus é um Deus de qualidade, Ele merece o melhor. E Ele mesmo nos capacita para que a gente possa servi-lo. Aí, à medida que a gente vai reconhecendo, que a gente passa a questão de que não somos mais só criaturas, que ocupamos o lugar de servo, aprofundamos a palavra, então tem o ápice da fé, que é quando reconhecemos Deus como Senhor e Pai. E ocupamos lugar não só de servos, mas de filhos. Que é no crescer desse relacionamento, a fé vai se manifestando mais e mais em nós. Vai gerando amor e confiança crescente para com Deus. Onde nós colocamos inteiramente à disposição dEle. Onde reconhecê-lo, amá-lo, servi-lo, obedecê-lo é independente disso ou daquilo que nos acontece. Independente de como eu estou hoje, estarei amanhã. Nós decidimos estar com Deus. Filhos que honram, que obedecem e que amam acima de tudo e todas as coisas. Essa é uma progressão natural da fé e do relacionamento com Deus. O crescimento e o amadurecimento por meio da palavra. Romanos 10, 17 nos lembra: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus nos atrai e nos conecta ao corpo de Cristo por meio da fé. Essa fé é uma fé salvadora, que só é experimentada e vivida por aqueles que creem. E quando cremos de fato e verdade, fazemos parte da igreja de Cristo. E a igreja que agrada a Deus é a que se reúne, que vive e que prega a verdade do Senhor, sem tirar ou acrescentar nada. Onde massagear o ego dos ouvintes jamais fará parte. Mas é o dever de falar a verdade de Deus, a única que há. De agradar o Senhor. E se está desagradando aos homens que ouvem, que assim seja, que assim permaneça, que assim continue. Porque é nós que devemos nos adequar à palavra do Senhor e não o contrário. É nós que nos adequamos a ela. Em Gálatas 1:10, o apóstolo Paulo diz assim: porventura, vivo ou sirvo eu para a aprovação dos homens ou de Deus? Porque se sirvo para a aprovação dos homens, então não sou servo de Cristo. E esse precisa ser o nosso posicionamento. É falar e vivê-la conforme Deus a inspirou a todos os seus escritores, que foram conduzidos pelo teu Espírito Santo. Em 2 Timóteo 3, 16, 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Essa toda boa obra não é somente na igreja. A palavra do Senhor nos capacita para toda boa obra de uma vida com Cristo. É na escola, é na faculdade, é no trabalho, é na roda de amigo, é na casa da vizinha. É aonde nós estivermos. A palavra nos dá a capacidade de sermos completos, com condições de realizar boas ações em tudo e em todos os lugares, seguindo os ensinamentos de Jesus.
A palavra nos dá o que é necessário para crescimento e vivência, conduzidos por Deus para a prática do bem individual, em nós, no oculto e diante dos olhos dos outros. No serviço a Deus e o convívio com o próximo e com a igreja. Em Hebreus 1, do 1 ao 4, nos mostra como a palavra do Senhor foi e é dita por meio de Deus, como Ele propaga a tua palavra. Por meio de profetas, dita e vista por meio de Jesus, seu Filho nesta terra, cumprindo em tudo a vontade do Pai. Cristo, nosso único, suficiente Redentor e Salvador. E dita por meio das Escrituras, que a nós foi deixada, a Bíblia. Regra de fé, manual de vida para aqueles que buscam uma vida com Cristo. Para uma vida terrena e para uma vida eterna com o Senhor. A palavra de Deus é objetiva, é direta, é inflexível. É clara. Deus não faz rodeios. Não gera confusão e não se contradiz. Não é e nunca será uma palavra obsoleta ou ultrapassada. E sim, atemporal, não se limita a circunstâncias, não se limita a tempo. Ela se aplica ao passado, ao presente e ao futuro, ontem, hoje e amanhã. Não pode ser violada nem corrompida, nunca, jamais, porque é imutável e fiel. Se cumpre, como nos diz Jesus em Mateus 24:35, céu e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, porque ela é eterna como o próprio Deus. E sendo uma palavra do próprio Deus, Deus único, ela tem características próprias, distintas, ou seja, verdadeiramente única, não há outra igual. Difere-se de qualquer outra forma de comunicação, independente do que achamos, concordando ou não. Hebreus 4, 12, 13. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. A primeira característica mencionada é que ela é viva, porque ela provém da natureza divina de Deus, vivo, imortal, Rei eterno, como vemos em 1 Timóteo 1,17. Ela é vivificadora, ela dá vida, nos dá vida pelo Espírito Santo de Deus. Ela comunica diretamente conosco, com o nosso coração. Ela nos tira da condição de mortos no pecado, de reféns do nosso eu que tem má inclinação, longe da presença e longe da palavra de Deus. Salmo 119, 25, assim nos diz o salmista: a minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. É o reconhecimento da nossa fragilidade, da nossa limitação humana. E o que nos dá esperança, renovo, cura, direção, consolo, vida, é somente a palavra de Deus. Em 1 Pedro 1,23, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Uma palavra que é imortal, que é eterna, que pode tudo e todas as coisas. É uma palavra eficaz. Exerce o poder de Deus sobre nós. Quebra toda a incredulidade. Passamos a crer fielmente em Deus. E passamos a viver caminhando pela fé e não pelo que vemos. Assim como está em 2 Coríntios 5:7. Ela cumpre em nós o propósito, a vontade de Deus, que é boa, perfeita
e agradável. Assim como está em Romanos 12:2. É notável a eficácia que exerce em nós. É real, é visível, quando ela é vivida de verdade. Porque é transformadora a respeito de quem nós somos. Viver a palavra de Deus é colocar à disposição do Senhor, assim como eu disse na ministração, o que somos e o que não somos. E tem um momento aqui nessa igreja que a gente faz isso e a gente declara. É no momento que a gente está cantando, adorando ao Senhor com louvor, eu só quero a tua presença. Seja aqui ou seja em casa. A gente declara com os nossos lábios que entregamos a Deus tudo que temos, tudo que somos e o que não somos. E quando nós falamos isso, nós damos liberdade ao Senhor para que Ele faça de nós o que Ele já determinou que somos. O Senhor determina sobre cada um de nós que somos a imagem e semelhança dEle. Gênesis 1, 26, 27. Um só corpo com Cristo. Romanos 12, 4, 5. Criados para boas obras. Efésios 2, 10. Sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, 13, 14. Propriedade exclusiva dele, sacerdócio santo, nação escolhida. 1 Pedro 2, 9. Povo separado e escolhido por ele. João 15, 16. Porque não fomos nós que escolhemos Deus. Ele nos escolheu. Escolheu cada um de nós. Filhos dele por meio de Jesus Cristo. Efésios 1, 5. Mas é vivendo a palavra e deixando que ela venha e se cumpra em nós. É que nós vamos ter vida em Deus. Que a palavra vai cumprir o propósito de nos trazer a vida e a eficácia que só ela tem. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Não é em vão, porque tem propósito e tem impacto real. E impacto real, esse real, ele é notável, precisa ser para nós. E que quando nós professamos a Cristo, as pessoas também precisam enxergar Jesus em nós. Eu vou dar um pequeno exemplo para vocês acerca da minha vida. Quando eu me converti a Jesus, o Senhor me convidou para estar nessa igreja, porque eu vim por meio do convite do batismo da minha irmã. E aqui o Senhor me alcançou, me colocou no diaconato, me deu a alegria de poder servi-lo, algo que eu jamais achei que eu poderia fazer. E ele foi além do que um dia eu nem pensei. Me colocou para pregar a tua palavra, para me usar, porque é ele que faz. A gente só se coloca à disposição. Para ministrar, para louvar. E eu me lembro que quando eu ainda estava no início da pregação, de pregar, de ser usada para trazer a palavra, uma colega minha do serviço, ela veio 2 vezes na igreja. E depois dessas 2 vezes, ela passou a assistir quando Deus me usava na casa dela. E um dia ela confessou para mim assim: Luíse, eu vou te falar a verdade agora. Quando eu fui no culto 2 vezes na igreja, eu fui para ter certeza que Deus te usava. Porque eu te conheci no pior momento. Eu te conheci no mundo. E te conhecendo e lembrando tudo que eu e você fazia, eu jamais pensei que você seria usada por Jesus. E quando ela me falou isso, eu não me senti triste nem desmerecida. Pelo contrário, eu glorifiquei o nome de Deus. Porque nem se eu disser para os irmãos, talvez chegue esse momento de onde Deus me tirou, nem se eu desenhar a realidade, quem conhece é Deus e eu. Porque o buraco era fundo, era profundo. Mas a própria palavra diz que a gente pode estar na maior profundeza. A mão do Senhor alcança e tira. Então é por isso que eu falo que quando a gente tem a coragem, porque precisa ter a coragem de dizer para o outro, eu sirvo a Cristo, é ter a coragem de viver. Porque já não é mais o nosso nome, mas é o nome de Jesus. E ele não é qualquer nome. Nós estamos aliançando o nosso nome ao Deus poderoso,
que pode todas as coisas. E as pessoas vão querer ver, vão querer olhar o que Deus é capaz de fazer quando a gente abre a boca e fala que serve a Jesus. E elas precisam ver, para que elas também sejam ganhas para o Senhor. Porque essa presença tão poderosa, tão santa, tão transformadora, não pode parar em nós. Ela precisa fluir e ganhar almas, vidas para Jesus. Amém, igreja? Porque o que Deus fala, acontece. O que Deus diz, se manifesta. O poder do que Deus fala é suficiente para gerar, para criar, para mudar toda e qualquer realidade. Só declara, só vive, só profetiza em Cristo Jesus. Porque vai viver, vai ter renovo, vai ter restauração, vai ter cura. Porque Jesus faz isso. A palavra faz isso. Ela cura, ela tira da sepultura, ela traz vida. Aonde o homem declara, onde o homem vê morte, Jesus chega e reaviva tudo. Esse é o Deus que a gente serve. Santo é teu nome, Senhor. Isaías 55, 10, 11. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Esses são dizeres do Senhor para nós. Ela não voltará vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Oh, aleluia. Essa palavra poderosa, abençoada, está disponível para todos nós. Para todos aqueles que são nossos, que sejam da nossa família ou dos nossos conhecidos, ou os que não conhecemos, que ainda não conhecem a Cristo. Mas eles precisam querer vivê-la. Ela é poderosa, ela é eficaz, mas é vontade de cada um viver essa vida, essa eficácia, esse poder de Deus. Só desfruta do poder da palavra de Deus quem a aceita e vive de fato e verdade. E não é somente ler, ouvir, mas é aplicá-la diretamente. Incessantemente, uma busca contínua em Deus. É querer, é escolha, é decisão. Aleluia, Senhor. Em Mateus 16, 24, que é o mesmo versículo que está em Marcos 8:34, Lucas 9:23, que é Jesus nos dizendo: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Vamos até aí. Se alguém quiser, Jesus foi claro. Se alguém quiser, aquele que quiser me acompanhar-me, querer, escolha, ato voluntário, decidimos seguir Jesus. É livre para cada um de nós. Porque estamos sendo convidados, não é uma ordem imposta. O maior amor do mundo, que nos amou sem impor condição alguma, nos dá o direito de escolher retribuir esse amor ou não. Isso é amor. Ele não mete o pé na porta e toma a nossa vida. Nos ama de maneira tão grandiosa que nos dá direito de escolha. Aleluia. Mas quem decide por ele, escolhe uma vida com Deus, é obrigatório, é dever todos os dias negar a si mesmo. Negar a nós mesmos todos os dias, senão não tem caminhada com Cristo. Senão não há progresso com a palavra de Deus em nós. Nós estagnamos. E o negar a nós mesmos, o que devemos fazer, ou seja, abandonar o que gera morte, para viver o que traz vida, vida em abundância, porque é isso que Jesus nos fala. Em João 10:10, ele veio trazer vida e vida em abundância. Algumas traduções diz vida plenamente, ou seja, vida total em tudo e todas as coisas.
precisa escolher por Ele. É somente tendo comunhão com Cristo, que é a própria palavra de Deus. E isso vai nos exigir renúncia pessoal. E uma entrega de nós mesmos a Ele. É negar a nós, é negar o mundo, é negar aquele que é pedra de tropeço na caminhada. Na caminhada com Cristo, gente, felizmente, porque depois que a gente enxerga de onde foi tirado e aonde Deus nos colocou, a gente entende que pessoas que precisamos tirar, ou que Jesus arrancou, porque sem Ele nada podemos fazer, e tem pessoas que a gente insiste, mas não é para caminhar, porque nos faz desviar, é o melhor que podia ter nos acontecido. Quem caminha com Cristo precisa caminhar com pessoas que buscam o mesmo propósito, servir a Deus. E isso vai sendo desculpa até certo tempo, depois não cola mais. Para o outro, para o homem, para nós, porque para Deus nunca vai colar. Porque aquilo que a gente não consegue fazer sozinho para obedecer a palavra, Jesus vem e nos auxilia. É o próprio Jesus que diz que sem Ele nada podemos fazer. Então, o que nos impede de caminhar com Cristo? O que nos impede de romper em fé? O que nos impede de continuar na caminhada da vida com a vida que é Cristo? Nada. Nós não temos desculpa. Nenhuma. Nenhuma. Porque acredito que se alguns de nós aqui tínhamos desculpa, acabaram todas. Não existe nenhuma mais. Amém, igreja? Aleluia. E quem decide por Cristo, escolhe ser ovelha. Guiada pelo bom pastor, Jesus. Assim mesmo Jesus se chama em João 10:11. Eu sou o bom pastor. O pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E ovelha não ouve ou anda segundo as suas vontades, querer, sonhos e desejos. Ovelha ouve, escuta com atenção, intenção de compreender, aceita no seu coração de onde provém as fontes da vida, assim como está em Provérbios 4:23, e que influenciam profundamente, de maneira forte e significativa as nossas ações, ouve e coloca em prática a voz do Senhor. Porque quem é ovelha de verdade e reconhece Cristo como bom pastor, ele vai ouvir a voz, o chamado, a direção, a vontade de Jesus da palavra de Deus. Ele vai silenciar todas as vozes do mundo e vai ouvir só a da palavra de Deus. Nós conseguimos fazer isso, não é impossível. Nós conseguimos, basta querer. Aleluia. Terceira característica é uma palavra cortante. O versículo diz assim: é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Uma espada de 2 gumes é a espada que tem os seus 2 lados afiados e eles cortam igualmente. A palavra de Deus, ela é precisa. Ela tem poder de cortar, de romper, separar qualquer coisa. Ela é incisiva, ela é firme. Nada para o agir da palavra de Deus. Nada, nem ninguém. Aleluia? E o que precisa ser cortado e arrancado do nosso eu, ela corta, ela arranca, ela lança fora. Ela muda-nos completamente, mas basta querer. A palavra do Senhor é a espada do Espírito de Deus. Assim como está em Efésios 6,17, ela é parte da armadura de Deus, a qual nós, pequenos cristos, devemos estar munidos todos os dias. Nós não devemos tratar a palavra de Deus, a espada do Espírito, a armadura que o Senhor nos dá, como uma roupa que a gente chega em casa e tira para dormir. Como uma roupa que a gente levanta de manhã, tira e troca, e vai para trabalhar, ou vai para os nossos afazeres. Ela é para ficar, ela é uma roupa espiritual, constante em nós. Nada pode nos fazer abrir mão dela e tirar ela. É para colocar e pronto, ali, ó. Ficar cuidando dela, fortalecendo ela, no próprio e forte poder do Senhor. Fortaleçam-se no meu forte poder. É o Senhor falando com nós em Efésios 6:10. Ele é poderoso. O poder do Senhor se manifesta em nós pela tua palavra. E é isso que nós devemos fazer. E essa espada do Espírito,
O Espírito de Deus é que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. A palavra do Senhor nos tira do caminho de treva e nos leva ao caminho de luz. Somente a palavra do Senhor, que tem poder de nos convencer, de nos transformar, de nos mudar. A espada da palavra também de Deus é a espada de defesa. Por quê? Porque quando a gente conhece e vive, nós estamos guardados na poderosa mão do Senhor. É o braço forte do Senhor que nos defende de tudo e todas as coisas. A espada também é a espada de ataque. E ela tem duas maneiras de atacar. O primeiro ataque que ela exerce, o primeiro ataque, a derrota que ela causa é em nós mesmos. A palavra de Deus mata a nossa vontade. A palavra de Deus é um autoconfronto, é um autoexame em nós. Uma ferramenta de Deus que nos ajuda, expõe nossa verdade com a finalidade de nos converter a Ele, de nos transformar. A palavra de Deus, por mais que ela seja algo cortante, uma espada poderosa, a primeira intenção dela é derramar amor. É nos mostrar o quanto somos amados. O segundo ponto que ela ataca e que ela derrota é o inimigo. Porque a palavra de Deus nos capacita para a batalha espiritual e para a vitória. Pois nos mune de fé, força, resistência ao inimigo. Ela nos dá sabedoria para guerrear, para romper. Esperança para continuar a caminhada. Porque a palavra de Deus nos afirma em Romanos 8:37, mas em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. O Senhor nos amou por meio de Cristo. E estando no Senhor, em Cristo, na palavra, certamente somos mais que vencedores. Não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da pedra, Jesus arranca, esmiuça, despedaça, lança fora e a transformação acontece. Em Apocalipse 2:12, o próprio Jesus nos afirma que estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ele é o detetor da palavra porque ele é a própria palavra. Oh, aleluia! Em Apocalipse 19:13, fala-nos do cavaleiro no cavalo branco. Ele é Jesus. Porque nós reconhecemos e vemos ali que é o próprio Cristo, porque a palavra declara no versículo 13, está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é palavra de Deus. Aleluia! Que tem poder para tudo e todas as coisas. A palavra de Deus, o próprio Jesus, é a espada do Espírito, de defesa, ataque e também espada da justiça. Porque só o Senhor é o justo juiz, como está em Salmo 7:11. E sendo justo, receberemos cada um de nós aquilo que estamos plantando. E ao ouvirmos isso, sentimos paz ou desespero? Quando a gente ouve que a justiça do Senhor, ela é para cada um de nós, que iremos receber tudo que estamos plantando, a colheita é certa, porque Ele não se deixa escarnecer. Os nossos corações se alegram, o sentimento é de paz, porque a nossa plantio é na luz, então a colheita é de luz. Ou há corações que se afligem, porque sabe que se finda hoje, mediante do que está colhendo, mediante do que está plantando, a colheita será similar. Quem planta luz, colhe luz. Quem planta treva, colhe treva. Ponto. Final. É isso. Não há outro caminho. Com Deus é 8 e 80. Não existe em cima do muro com o Senhor. Ou vive a palavra ou não vive a palavra. E a escolha é nossa. A palavra do Senhor, ela tem outras
características que eu vou deixar para terça-feira, onde o Senhor vai me usar novamente para trazer a palavra para cada um de nós. E por hoje nós vamos finalizar aqui, indo para casa, meditando nessa palavra, tendo a certeza e lembrando todos os dias que ela é viva e que ela é eficaz. E nós vamos nos autoexaminar, nos autoconfrontar e ver aquilo que ainda nós não estamos alinhados, porque perfeito é só Cristo. E nós caminhamos todos os dias buscando uma perfeição que só há nele. Nós iremos ver o que precisa ser corrigido. E vamos clamar o auxílio, a ajuda de Jesus. Para que o que a gente precisa em nós, para que a gente precisa da nossa casa seja corrigido, alinhado, conforme a palavra do Senhor, que é santa, poderosa, bendita e cumpre tudo e todas as coisas. Amém, igreja? Vamos nos colocar de pé e vamos orar? Aleluia! Santo, santo é teu nome, Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, bendito e santo, te agradecemos por mais essa palavra, Pai. Obrigada pela tua misericórdia, por mais uma vez, a partir desse altar, ministrar em nossos corações o quanto o Senhor nos ama. Pai, todas as palavras que aqui têm sido ministradas, elas têm se encaixado, Senhor, e todas nos direcionam ao teu imenso amor. Que nós recebemos, Pai, que nós desfrutamos quando buscamos a Tua face, a Tua palavra, quando a gente não vive pelo que a gente quer viver, mas vive pelo que o Senhor decretou. Pai, então, em nome de Jesus, nos fortaleça, cuida de cada um de nós, Pai, no íntimo e no profundo. Pai, em nome de Jesus, que a gente aceite a Tua palavra com amor, que a gente reconheça que ela é palavra de cura, que transforma, que liberta, que salva, que o amor imenso e incondicional que só o Senhor tem para cada um de nós é para que a gente possa viver plenamente esse amor, Pai, nessa vida terrena e na vida eterna. E certos, Pai, do que aquilo que nós não conseguimos fazer, daquilo que ainda não estamos alinhados na Tua palavra, vós, ó Jesus, virá nos ajudar. Nós já te agradecemos e declaramos que Tu és santo, na autoridade do Teu nome, Jesus. Amém. Aleluia. Podem se assentar. Os diáconos vão entregar os envelopes.